Bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Boas-vindas especiais para aqueles que estão sintonizados pela primeira vez no nosso programa. Estamos estudando o livro mais importante do mundo, a Palavra de Deus, a Bíblia. No último programa aprendemos que Jesus Cristo foi um homem com uma missão. Ele sabia qual era a sua missão nesse mundo e a aceitou plenamente. Jesus descreveu sua missão como a obra que Deus quis que ele realizasse. Anos atrás cheguei perto da morte. Um oficial da Marinha tinha me pedido que ficasse com o seu carro enquanto ele estivesse numa missão em um navio. Era um carro conversível com um motor muito potente. Eu estava dirigindo na estrada, passando por uma curva, quando o volante falhou. Quando dei conta, estava no meio do tráfego sem poder desviar para nenhum dos lados. Acabei atingindo um caminhão e rodopiando na pista. O acelerador travou e eu teria sido jogado para fora do carro se meu pé não tivesse ficado preso no pedal do freio. Meu sapato literalmente foi rasgado em dois. Um instante antes do meu carro atingir outra vez o caminhão, consegui me desprender e o carro finalmente foi para a grama e parou. Saí do carro e comecei a juntar as coisas que tinham sido jogadas para fora do carro. Minha Bíblia e alguns livros que eu estava lendo. Um deles era Por que Sou Cristão? Parecia que eu tinha levado uma grande surra, mas não estava muito machucado. O carro ficou totalmente destruído. A primeira pessoa a vir em meu socorro foi um agricultor. O velho homem me olhou por baixo do seu chapéu de palha e eu estava segurando a minha Bíblia e livros. E ele disse: seu moço, acho que o senhor é servo de Deus. Se não é, é melhor começar a ser. Naquele momento era exatamente nisso que eu estava pensando. Enquanto estava sendo arrastado pela estrada pelo possante motor daquele carro, não tive medo da morte, mas meu pensamento era: agora não, agora não. Eu sabia que ainda não tinha terminado a obra que deveria fazer. Eu ainda nem tinha descoberto que era essa obra. Por isso eu não queria morrer naquele momento. Uma boa maneira de estudar a vida de Jesus nos Evangelhos é fazer a seguinte pergunta: quais foram as obras que o Pai quis que Jesus fizesse, hein? Jesus foi um homem muito determinado. Ele queria executar a obra que o Pai lhe tinha confiado. Quando Jesus morreu na cruz, sua morte foi sua maior obra. Isso é fácil de ser constatado se considerarmos a extensão dos escritos nos evangelhos dedicados à sua obra. Quando, no final do seu sofrimento na cruz, Jesus disse: está consumado, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele, Jesus, tinha completado a sua missão. Ela tinha sido encerrada exatamente ali, na cruz. Neste momento, o Novo e o Velho Testamentos se cruzam. Você vai entender muito melhor o Novo Testamento se tiver estudado o Velho. Deus disse no Velho Testamento que crêssemos que Ele iria reconciliar-se com suas criaturas. Quando estudamos o Velho Testamento, eu disse que todas aquelas ofertas do livro de Levítico tinham um valor simbólico. Os filhos de Israel tinham que sacrificar animais para terem seus pecados perdoados. Os sacerdotes sempre explicaram a eles que aqueles animais sacrificados eram uma figura do Cordeiro que viria um dia, o Cordeiro de Deus. Foi a morte de Cristo, do Cordeiro de Deus, que nos trouxe o perdão de Deus dos nossos pecados. É por isso que dizemos que, no Velho Testamento, toda vez que um animal era sacrificado, era Deus dizendo: creiam em mim quando eu digo que reconciliarei comigo os pecadores. A mensagem do Novo Testamento é: creiam em mim, porque eu já reconciliei comigo os pecadores. O Novo Testamento afirma que quando Jesus veio, ele foi o Cordeiro representado em todos aqueles sacrifícios de animais. É por isso que a morte de Jesus na cruz é considerada como uma missão cumprida, uma obra realizada. Você pode ver a morte de Jesus na cruz como a conclusão de sua obra redentora. Você que estudou o livro de Ruth conosco, lembra-se da palavra redimir? Redimir significa comprar de volta, trazer de volta. Ruth era uma mulher pagã que se casou com um homem judeu. Eles não tiveram filhos e ele morreu. Porque ela tinha sido casada com um homem judeu, Ruth tinha se tornado integrante do povo escolhido de Deus. No entanto, por causa da morte do seu marido e porque eles não tiveram filhos, Ruth ficou desamparada. Ela tinha deixado de pertencer ao povo de Deus.
Deus tinha instituído a lei do parente redentor, conhecida em hebraico pela palavra Goel, que dizia que uma mulher como Ruth poderia procurar um parente do seu falecido marido e dizer: quero ser sua Goel, quero que você me compre de volta para a família de Deus. Quero que você me traga de volta para a família de Deus. Se o homem concordasse em ser o seu Goel, ele a compraria pagando todos os débitos que ela tivesse, os quais eram registrados num rolo selado. Ele não poderia ver o quanto aquilo lhe custaria até que declarasse suas intenções de redimir a mulher. O Goel teria que provar que era parente do falecido marido e declarar suas intenções e qualificações para redimir a mulher. Depois disso, eles quebravam os selos do rolo e mostravam ao homem quanto aquela transação lhe custaria. Ele a comprava de volta, liquidando os débitos, mas a trazia de volta, casando-se com ela. Era isso que significava a palavra redimir, usada na Bíblia como referência ao que Jesus fez e a quem ele realmente era. Quando Jó entendeu que precisava de um Salvador, ele o chamou de Redentor. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. O que significa ser um Redentor? O Redentor, ou o conceito de redenção, era um termo legal que se transformou num termo bíblico. No Novo Testamento, quando os apóstolos como Pedro entenderam o que Jesus fez quando morreu na cruz, fizeram a seguinte declaração: vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Esse foi o preço da nossa redenção. Portanto, a morte de Jesus Cristo na cruz foi sua obra de redenção, seu ministério de redenção. Além da sua obra de redenção, Jesus fez muitas outras obras. Se nos basearmos no grande espaço dos evangelhos dedicados à obra de redenção de Jesus, certamente concluiremos que essa deve ser considerada a sua principal obra, mas não a única coisa que ele fez aqui na terra. Jesus poderia ter tirado um dia de folga no céu e dado uma folga a todos os seus afazeres por lá e vindo executar a sua obra de redenção numa tarde de sexta-feira. No entanto, Jesus viveu aqui na terra durante 33 anos. Você sabe o que mais ele fez? Ele principalmente nos mostrou como viver. E isso ele não poderia ter feito apenas numa tarde. Jesus afirmou no Evangelho de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa é a declaração de Jesus no livro de João, capítulo 14, versículo 6, em que ele afirma ser o caminho para Deus. Nesse texto ele estava se referindo à sua obra de redenção. Não há outro caminho até Deus a não ser o Cordeiro de Deus. De acordo com as Escrituras, a morte de Jesus Cristo na cruz é a única maneira de sermos salvos. Todo o Novo Testamento afirma e confirma que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Isso está em Atos capítulo 4, verso 12. Quando Jesus disse, eu sou a verdade, ele estava se referindo ao seu ministério de ensino. Quando Jesus disse, eu sou a vida, ele estava se referindo ao seu ministério de milagres. Observe que Jesus não disse, eu vim para falar e para mostrar para vocês a verdade e a vida. Não, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Na sua leitura dos evangelhos, observe os milagres de Jesus. Você pode até pensar que um bom título para esses evangelhos seria Os Milagres de Jesus ou As Curas que Jesus realizou. Cerca de 1/3 de todo o conteúdo dos evangelhos tem a ver com o ministério milagroso de cura de Jesus. Jesus curou muita gente. Quando você estiver lendo sobre o ministério de cura de Jesus, pergunte-se, qual é o significado do ministério de cura de Jesus para a minha vida hoje? A verdade mais dinâmica do Novo Testamento vem depois da ressurreição de Jesus. Quando você iniciar a leitura do livro de Atos e as epístolas do Novo Testamento, verá que a verdade mais dinâmica que aparece é: Jesus Cristo está vivo e bem no planeta Terra. Jesus Cristo foi crucificado e enterrado, mas ele ressurgiu dos mortos e está vivo. Ele vive dentro, sim, ele vive dentro das pessoas hoje. Essa é a verdade mais dinâmica do Novo Testamento. Cristo em você, esta é a esperança de glória, de acordo com o Novo Testamento. Se o mesmo Cristo que viveu aqui há 2000 anos vive em você e em mim, e se cerca de 1/3 de seu ministério na terra
foi relacionado à cura? Você acha que Cristo que vive em você e em mim pode curar hoje? É claro que sim. Creio que é isso que significa para nós todo esse relato sobre o ministério de curas de Jesus Cristo. É isso que é contado nos evangelhos. Será que ele sempre quer curar? Claro que não. Eu não creio que seja seu desejo curar sempre. Ele não curou o apóstolo Paulo, no entanto, o próprio apóstolo Paulo teve um grande ministério de cura. Paulo viu gente se levantar da morte enquanto ele ministrava sobre elas, ao mesmo tempo em que ele próprio sofria de uma doença. 3 vezes Paulo pediu a Deus que o curasse daquela doença, e 3 vezes Deus respondeu, não, porque a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E se eu permitir que você se cure, você passará a confiar na sua própria força, por isso vou mantê-lo fraco. Quando Paulo ouviu isso, ele não disse, eu aceito, ele disse, me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois, quando sou fraco, aí é que sou forte. Cristo não curou Paulo. Há muitas pessoas, como eu mesma, que ele não cura. Quando ouvimos pelo rádio ou vemos pela televisão pessoas orando e impondo suas mãos algumas vezes, alguns são curados. Mas quantos? Eu não sei. Talvez você diga, pode ser que todos aqueles sejam curados. Pode ser, mas será que realmente são? Eu não acredito. Deus não cura todo mundo, não. É possível, como vimos no livro de Jó, que ele seja glorificado algumas vezes, não curando, mas dando a graça para viver o que ele determinou. Na sua leitura dos evangelhos, procure pelos milagres de Jesus. Não há dúvidas de que Jesus tenha operado milagres quando ele estava na terra e que pode operar os mesmos milagres hoje mesmo. Jesus foi um homem com uma missão, um homem com uma determinação gloriosa. Ele era determinado a fazer a obra que o Pai lhe tinha confiado. Bom, eu convido você a estar conosco no próximo programa e conhecer um pouco melhor a Jesus. A minha oração é que através dos estudos do encontro com a palavra, você conheça o caminho, a verdade e a vida. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.